tarde, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo. Amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus, pois quem ama conhece a Deus. E vamos nos amar. Amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus, pois quem ama conhece a Deus. Amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus, pois quem ama conhece a Deus. Boa tarde, Wendel. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Miriam. Boa tarde. Seja muito bem-vinda, muito bem acolhida. Não tem bem-vinda, dona melhor acolhida que não ser aos pés de Jesus, né? Oh, com certeza. Obrigada pelo convite. E hoje, gente, eu falo que todo o círculo bíblico é especial, né? Mas olha como Deus, como diz o padre Eduardo, Deus é brincalhão. E hoje nós vamos falar de amor, de perdão. E hoje é dia do irmão. Olha aqui. Relacionamento. Deuscidência. Não existe coincidência para as coisas de Deus, né? Deus, Ele é tão perfeito em tudo que faz. E hoje, claro que nós falamos tanto disso, de amor, mas hoje de uma maneira especial. Quantos de nós estamos longe do nosso irmão? Quantos de nós não temos relacionamento com o nosso irmão? E é triste, né? Mas é uma coisa tão real no dia de hoje, né? Famílias afastadas, famílias que não se perdoam, que não se amam. Porque quando tem a essência de Deus, o amor, a gente consegue relevar. Falta a base. Falta a base, que é Deus. E Deus é o que? É amor. E quando a gente vive esse amor, as coisas ficam mais fáceis. A gente fala que nada é fácil, né? Eu falo que o relacionamento não é fácil com ninguém, porque a gente lida com pessoas diferentes, né? Mas quando você coloca o amor acima de tudo, as coisas vão acontecendo, né, Miriam? É deixar o coração. É pensar com o coração, não com a razão. Porque a razão é mundana. E quando a gente faz a vontade de Deus, a gente consegue pensar antes de agir, né? Com certeza. Que é o que falta para a humanidade. E eu quero acolher cada um de vocês que está entrando no ciclo bíblico e aproveitar esse momento para compartilhar, né, Wendel? Compartilhar o amor de Deus, para que a gente possa refletir juntos, falar de experiências. Porque sem vocês aí do outro lado, o ciclo bíblico não tem sentido. Nós somos irmãos de fé, irmãos de comunidade. Precisamos falar da palavra de Deus. E é com muito carinho hoje que a Miriam está aqui. Disse o sim dela a Deus. E vai fazer a gente pensar um pouco, né, Miriam? Com certeza. Isso. Enquanto você vai compartilhando aí, nós já vamos preparar no nosso coração, invocar o Espírito Santo de Deus, que tome conta agora
serenidade em você, a paz, essa serenidade que o Espírito Santo nos traz, que tome conta de você agora nesse momento, a verdadeira paz. Vai pedindo ao Espírito Santo para que possa estar junto de nós neste momento, que Ele passeie no meio do seu povo, dentro das nossas casas, dentro da nossa igreja, dentro de cada coração que está presente agora, utilizando dessa mesma frequência. Nós estamos unidos e reunidos, e estamos conectados na mesma frequência do céu. Que você acalme, tire todo o seu nervosismo, toda a sua ansiedade, todo o medo, e vamos pedir para o Espírito Santo que desça sobre nós, que fale em nós, que no momento em que você digitar a sua mensagem, essa mensagem seja inspirada pelo Espírito. A cada palavra que a gente disser aqui, que essas palavras sejam inspiradas pelo Espírito. Vem, Espírito Santo, acalenta-nos, fala em nós, deixai ser usado pelo Espírito, para que nos tornemos a ferramenta perfeita. De nada adianta realizarmos o trabalho sem ter a ferramenta adequada, e a ferramenta é Jesus, a ferramenta é o Espírito Santo, Ele que fala em nós, está presente todo momento em nós. Vamos invocá-lo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Diga aí com você na sua casa: seja bem-vindo, Espírito Santo. Nosso coração inteiro, Senhor. Fique conosco. Faz morada em nós, Senhor. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. E quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus. Cante essa música para você. E descobrir suas riquezas em meu coração. E descobrir suas riquezas em meu coração. És tão lindo, é tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave.
Santo de Deus. Então suave brisa, leve doce Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, eu vou entregando a cada coração. Entregue, Senhor, o nosso coração, para que o Senhor possa vir fazer morada, Espírito Santo, e desde já visitar todo cantinho obscuro que está nesse nosso coração. Aquele cantinho, Espírito Santo, que ainda não se decidiu em perdoar. Aquele lugarzinho que é acumulado de mágoa, de ressentimento, de rancor. E todo esse sentimento abafa a graça do Senhor em nossa vida. Nós permitimos, Espírito Santo, lava-nos, purifica-nos e vem nos libertar. E à medida que nós vamos refletindo sobre a palavra, que nós saiamos de hoje libertos, com a coragem de ser um homem e uma mulher nova, que ama acima de tudo, de qualquer coisa. Ensina-nos, Senhor, a perdoar. Ensina-nos, Senhor, a amar. Simples, brisa leve, então suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos ver aqui o pessoal. Falar um oi para todo mundo, né, Wendel? Oi. Falar um oi. Oi é importante. É muito importante. E é muito importante ter vocês aqui. Minha irmã Thaísma, que ama. Porque eu tenho minha irmã Tamílis, minha irmã de sangue, que eu amo muito. E tenho meus irmãos da alma. A Thaís é uma delas, ela sabe disso. Maria Penha, Roseni, Mazezinha, Gabi. A Gabi tá aqui com a gente, ó. Trabalhando, mas ligadinha aqui com a gente. Irides, Lúcia. Ah, Irides, sua irmã? Aí pronto, tá na hora aí de falar um feliz dia do irmão. Oi, irmã. Maria José, Edna. É difícil, né, Edna? Mas é possível, com a graça de Deus, viu? Luciana. A Mazezinha, ela colocou já aqui uma observação, né, pra gente começar. Perdoar não é fácil. Mágoa e outros sentimentos ruins nem sempre desaparecem de uma hora para outra. Precisamos da ajuda de Jesus. E o perdão de Deus é a grande motivação para perdoar. A gente não merece e Ele perdoa a gente o tempo todo, né? Sandra Camargo, olha que delícia, tem muita gente aqui com a gente hoje, ó. Elisa, Andréia, Luiz estava com a gente aqui há 2 semanas atrás. Genésia, boa tarde. Cauane,
Cristiane Santos. Minha irmã também de alma, Fernanda Santos. Olha que legal, estou com muita... Minhas amigas estão tudo aqui hoje, ó. Ana Lúcia. E a minha irmã também, lá de Três Corações, a Si. Ela não apareceu aqui para mim, mas ela escreveu, estou aqui, mandou no WhatsApp. Te amo, viu, Si? Vamos lá, estamos nas mãos de Deus e vamos seguir com a Miriam. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, estou aí, no meio deles. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. Hoje, como a Dani mesmo falou, quando eu comecei porque você tem que estudar a leitura, não é simplesmente, eu vou ler e pronto, está lida a leitura. Você tem que estudar, refletir, tomar para si a palavra. Aí eu já conversando com a Gabi, falei, nossa Gabi, eu não acredito em coincidência, mas em providência. A leitura fala muito sobre relações humanas, né? Seja de irmãos de fé, irmãos de sangue, né? O irmão da comunidade, na sociedade em si. E hoje é o dia dos irmãos. Falei, é uma providência sim, porque a leitura traz bem isso. E o que eu trago para mim, né? Como pessoa, como cristã até mesmo. Por mais que você diz que vive numa relação de irmãos, isso não te isenta de situações de conflito. Você tem uma mesma, por exemplo, em casa, nós somos em 4, tivemos a mesma criação. E são 4 pessoas de temperamento completamente diferente. Eu falo que a única coisa que a gente tem em comum é ser explosivos. Porque sangue de italiano, você berra, esguela, né? E está tudo bem. Não é? E a gente briga até por não ter o que discutir. Né? Então, eu falo que essa relação, a gente se entende, né? Mas é muito difícil a relação de fora também. Quando você fala do relacionamento de uma pessoa de fora, seja da igreja, né, que a gente convive diariamente, ou no trabalho, é muito difícil. Porque o corre-corre hoje faz com que a gente não preste atenção nas pequenas coisas. A gente se deixa envolver pelas situações de conflito mesmo, né? E se esquece do ensinamento que Jesus nos deu. O diálogo assertivo, né? O diálogo verdadeiro, humilde e respeitoso com o outro. E até com a gente mesmo. Porque a falha maior é nossa. Porque nós nos deixamos envolver com a situação. Você falou uma coisa antes da gente começar, que a gente não resolve as coisas no hoje. Exato. A gente deixa acumular. E eu sempre falo para o Wendel que a gente não pode deixar muros crescer entre nós.
Em qualquer relacionamento, a gente precisa derrubar esse muro logo, o muro do rancor, da mágoa, né, do ressentimento. Resolver, porque é aí que o inimigo age, porque ele vai minando, né? Ele vai construindo aquelas, né, aqueles nós não muros. construímos pontes, nós construímos muros. Isso. E a mágoa, ela vai crescendo dia a dia. Então, se você não trata no momento, aquela raiva momentânea que você teve vai te sangrando por dentro. E a gente não tem a capacidade, a humildade de chegar no outro e falar: olha, eu não gostei daquilo que você me falou. A gente aponta dedo primeiro. Mas seria tudo mais fácil, né? Sim. Tô magoado, eu falo: olha, isso, vamos resolver agora? Nós não fazemos isso. A gente guarda a mágoa. Depois eu falo. Esse depois você vai deixando essa mágoa crescer a cada momento e você se perde nisso. Quando o tempo já passou, você não se dá a oportunidade de pedir o perdão para o outro também, porque às vezes você também o magoou. E aí o orgulho, né? Fala mais alto. Imagina, eu não vou me humilhar. Então, a gente se perde nisso e a gente deixa de viver, às vezes, uma grande amizade, uma grande oportunidade, por conta de um orgulho bobo. Porque a gente pensa com o coração do mundo, não o coração cristão. É aquilo, né? Ninguém dá a face, né? Não. É a ferro e fogo, né? Fez eu faço também. É olho por olho, dente por dente. E a Bíblia é muito clara. Sim. Não tem que ser assim. A segunda palavra fala de amor também. Exato. Fala de todos os mandamentos, mas o mais importante é o amor. O amor. E tudo a gente constrói por isso, por amor. No diálogo, né? A gente tem que ser verdadeiro. Olha, eu não concordei. Não é sair apontando o dedo, né? Porque a gente também erra, né? Mas a gente precisa se esvaziar. Com certeza. Não é no julgamento. Nós não somos juízes, porque a gente também erra. A justiça é de Deus. Mas é dizer o que está no coração. Olha, eu tô assim. Me ajuda a resolver? Vamos resolver isso, né? Essa pandemia, a gente sofre muito. Muitas pessoas estão há 6 meses, quase 7 meses dentro de casa. Mas ela nos ajudou no sentido de aproximar a família. Porque as famílias estavam muito distantes, né? O corre-corre, o dia a dia atribulado, o pensamento frenético, né? De conseguir as coisas, de alcançar as coisas, e desce de um carro, sobe no outro, entra no ônibus, sobe no outro. A gente se preocupava muito com agora, né? Eu estou aqui agora, eu preciso fazer. Mas a gente esquece de pensar nas pessoas que vivem conosco, na família. Chega em casa à tarde e à noite, não dá atenção para o irmão, para um pai, para ninguém um se filho. olha. Não se olha. Exatamente. Eu falo que muita família, acho que conheceu a família agora. Não exato. É? Anos casados com um filho, mas foi conhecer agora. Exato, deu tempo de se ver, sim, né? Se conhecer e até rezar juntos. Quantos que muitos não faziam isso, né? Quantos que ainda não fazem? E a gente às vezes não faz isso. Não dava tempo, né? Tudo era culpa que não tinha tempo. Não tenho tempo, né? E a gente não tem tempo do perdão, que é o pior de tudo. É o perdoar, é que a gente estava comentando agora. O perdão é nosso. Sim. Se o outro vai aceitar, a gente espera que ele aceite. Um dia mais cedo, uma tarde, ele vai aceitar esse perdão. Mas o perdão é nosso e a gente tem que saber perdoar. É difícil? Não é fácil. É um processo. É um processo. É todo dia, tentar trabalhar. E eu falo que a gente tem que... né, todos nós passamos por momentos que a gente teve que lidar com isso, né? De saber dar o perdão, pedir o perdão. Mas eu falo que a gente é uma construção. Você vai começando a olhar o que o outro tem de qualidade, não de defeito. Exato. Você começa, quando vier os problemas, vier as sensações ruins, a chateação, a mágoa, olha o que o outro tem de bom. O que ele significa na sua vida de bom, não de ruim. E aí você vai trocando o sentimento de raiva, de mágoa por admiração,
Porque todo mundo erra, mas todo mundo tem coisa boa, né? Ou então pensa, né? Mas será que sempre sou eu que vou ter que perdoar? Por que eu? Então, mas aí vem o ensinamento de Jesus. Sim. Ele não perdoa o tempo todo as nossas falhas? Então, e se continuar na leitura aqui de Mateus, né? Pedro fala, né, com Jesus, né? Quantas vezes eu vou ter que perdoar? Infinitamente. Tá? E Jesus Até o fim, E Jesus nos perdoa dia a dia, momento a momento, porque nós pecamos em todos os momentos. Então, quem somos nós para não liberar perdão? Exato. Não é? E pedir, ser humilde, Sim. reconhecer as falhas. Olha, e outra coisa, gente, eu falo, nós somos humanos, somos limitados. Nem sempre a gente reconhece que a gente errou. Então, às vezes, a palavra, muito difícil. a palavra está dizendo isso. Ó, se seu irmão errou, chega nele com amor fraterno e falou: Wendel, acho que dá para consertar aí. Isso é amor também, é o cuidar do irmão, para fazer, porque a nossa reintegrá-lo. porque a nossa missão é o quê? A salvação. E a gente precisa caminhar com o nosso irmão. Não é falar, bem, ele errou, o problema dele. Não. E nós não temos uma verdade absoluta. Não, mas eu posso chegar e falar assim: olha, ou você chegar em mim, ó, Dani, eu acho que você, acho que pisou na bola aí, não é melhor a gente, né, tentar. Eu posso não errar com você, posso errar com a comunidade. Você vê alguma ação minha que não vai ajudar na missão, ou não vai me ajudar a ser uma mãe melhor, né? E aí você fala: olha, eu acho que você deveria ser mais calmo. O que você acha disso? Isso não é julgamento. Você está me ajudando. Exato. Ou refletir por que a pessoa agiu daquela maneira comigo. Será que eu também não fiz com que ele agisse dessa maneira? Porque muita gente se arma, né? Exato. A proteção é se armar não, contra eu o não outro. fiz nada. Eu não fiz nada. Mas será que não fez mesmo? Né? Então a gente tem que ser humilde e refletir, sim, no processo todo, né? O que eu fiz para que o outro também agisse dessa maneira, né? Eu gosto de refletir sobre isso, dizendo o seguinte, que cada um de nós temos uma verdade. Sim. Né? Então, sempre existe os dois lados da moeda. Cada lado tem a sua face, né? E cada face, né, existe uma verdade. Cada face vai contar uma verdade, a verdade que lhe convém, né? Mas eu acredito assim que de Deus a gente não consegue esconder nada, né? Porque Ele está olhando de cima. Sim. Né? Quando você olha de cima, você vê o todo, né? Você não vê só aquele ponto que você quer ver. Então Deus, Ele é tão grandioso que Ele escolheu ficar no alto para tomar conta da gente e poder Ele sim fazer o próprio julgamento e não nós, né? Cada um de nós temos uma verdade. Quando acontece, né, o que muitas famílias acontecem, né? Sempre, todos os dias acontece isso, brigas, desentendimentos, né? Cada um vai contar uma história. Mas a Deus, né, a gente não engana, ninguém consegue enganar. Mas, independente do erro, né, isso o tempo vai dizendo, né, vai amadurecendo no nosso coração. Independente do erro que a gente cometa, né, mais importante que o erro é a reparação, né? A reparação primeiro de dentro para fora, não de fora para dentro, nunca de fora para dentro, porque de fora para dentro você está sendo muito irresponsável, né? Quando você agride seu irmão, qualquer pessoa da sua família ou qualquer um dos seus que você ama, você chegar simplesmente e falar assim: eu te perdoo, e de fato dentro não tirou toda aquela mágoa, não adianta nada, né? Talvez seja por isso até que muitas famílias, né, preferem ficar um em cada lado, cada um no seu canto, vamos dizer assim, né? E porque
É difícil mesmo você perdoar, é difícil você fazer essa experiência, porque exige muito de nós. Exige uma transformação de dentro para fora, que nesse plano talvez nós não estejamos preparados, né? Então, o que acontece muito nas famílias, né? Acontece na minha, acontece na sua, acontece em tantas outras famílias, é isso, é que cada um tem uma verdade, mas Deus sabe a verdade absoluta. Só Ele tem a verdade, porque Ele está olhando de cima, né? Nós temos uma visão periférica muito pequena, né? E o que acontece também é o que as outras pessoas, né? O que a sociedade impõe para a gente, é o que a gente sempre tem que estar certo, né? Ah, mas você estava certo, você estava errado. Isso vai minando também, né? É o ego, né? Nosso ego. O nosso ego. Falar assim, eu vou pedir perdão para aquele lá? Eu não. Eu sou superior a ele. Sabe? Deixa que ele venha, né? Deixa que ele venha. É a correção fraterna, né? Tem que ser por dentro, de dentro. É o amor. Não tem como fugir disso. E eu digo sempre, né? Muitas vezes acontece, a hierarquia da sociedade é que o menor tem que pedir desculpa ou perdão ou qualquer coisa para o maior, né? É a tal da pirâmide, né? Então, isso é complicado, porque nós não estamos preparados para isso. É o fraco continuar sendo fraco, como era pregado nas sinagogas, né? Continuar sendo fraco, e isso vai acabando, né? Infelizmente, né? Com as famílias. Isso não é um projeto de Deus, né? Assim, por mais que nós tentamos mudar esse quadro, né? Não depende só de mim, depende do outro, né? E na verdade o primeiro passo, né? O primeiro passo nem sempre tem que vir de mim, porque é o seguinte, eu acredito que cada um conta a sua verdade, mas cada lado sabe qual que é a verdadeira verdade. Santo Agostinho. Então é muito difícil, é complicado. Exato. Eu sei, é muito difícil. Santo Agostinho dizia o seguinte: que antes de qualquer correção do irmão, é preciso examinar por que essa correção é necessária. Porque o irmão errou, né? Tá? É aquilo que nós falamos no começo. Será que só ele errou? Sim. E quando, ou eu colaborei para o erro dele, né? Quando o Wendel falou de Cristo fica lá em cima olhando, a gente tem que começar porque quando ele foi crucificado, ele estava de braços abertos. Aliás, deixaram-no, né, de braços abertos. E na ressurreição ele está de braços abertos. Primeiro, ele abraçou todos os nossos pecados e nos perdoa até hoje. Na ressurreição, ele nos abraçou. Eu estou aqui, né? Então, essa posição dele hierárquica, né, que está acima de nós, realmente ele está acima de nós. De uma maneira macro, né? Ele consegue ver, né, as nossas fraquezas, né, e ver o que realmente acontece. E ele entende essas fraquezas, que nós somos fracos, né? A nossa fragilidade diante do outro, diante das situações de conflito, porque nós não conseguimos viver nessa situação de conflito. Nós não aceitamos, às vezes, as situações de conflito. Uma coisa que o Wendel falou, né? Muitas vezes a gente fala, eu te perdoo, porque é assim que tem que ser, né? Eu te perdoo. Mas aí não está aqui dentro. E o que a gente faz? Camufla. Exato. E a gente vai, tampa ali o problema, o lixo está tudo lá dentro. Aí a gente põe lá uns tapetes para esconder esse lixo. E sabe o que vai acontecer? Isso é o pior câncer que a gente pode ter. Porque aquilo vai adoecendo a gente por dentro, vai virando um monstro sem tamanho, sendo que depende de nós, né? Depende de nós mesmo, porque a gente tem que pedir muita iluminação do Espírito Santo. Porque a gente cria um monstro dentro de nós, e esse monstro se chama orgulho.
né? O orgulho, né, não nos deixa alcançar a graça do perdão. O orgulho não te deixa falar, desculpa, me perdoa, né? Muitas vezes é o seu filho que você não tem que pedir ficar perdão. por baixo do outro, né? Justamente. Não se mostrar fraco. Se mostrar toda a sua fragilidade perante o outro, né? Se abrir Pelo literalmente. filho, principalmente, que eu acho que é um exemplo bom, né, Wendel? Os pais acham que não tem que se curvar, né? Eu sempre falo E a isso. gente precisa, porque a gente erra. Eu peço perdão pro Luiz, muitas vezes. Eu peço porque nós temos que crescer assim. Já na quinta-feira, Ele vai aprender que ele precisa reconhecer todos os erros dele por causa da sua ação, né? Porque tá vendo que o pai reconhece quando erra. Na quinta-feira eu falei de uma experiência que eu vivi, que eu presenciei, né? Onde uma mãe e um filho entram num carro, o carro 0 km, novinho, brilhando, né? A mãe entra no carro, fecha a porta, o filho entra no carro, fecha a porta do jeito dele, com força, do jeito dele, né? A mãe, de pronto, o que é isso? Para, já falei para você parar de bater a porta, tudo vou ter que te ensinar. Mas é uma criança, gente, e a gente tem que tomar cuidado com as nossas crianças. Você sabe que eu tenho tenho 3 sobrinhos, né? Um de 24, o Gabriel de 24, a Maria Eduarda de 15 e o Lucas de 8. E o Lucas, ele é muito sistemático e às vezes ele faz algumas coisas e você fica chateada mesmo, né? Tia, avó, pai, mãe, fica chateado. Aí ele chega para você: ô tia, você me desculpa por eu ter feito isso? Lucas, você não precisa pedir desculpa. Então a criança ensina muito mais a gente. E na verdade, do que a gente tem que acolher a desculpa, porque é assim que ele vai crescer, entendendo que qual é o limite, né? Que ele pode chegar. E aí ele reconhecer. Ele reconhece que ele foi errado por alguma coisa, ele pede desculpa. A criança pede, nós adultos não. Porque a gente se reveste do orgulho. Então, na verdade, né, eu presenciando essa cena, eu falei, nossa, como nós estamos, né? Realmente, nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos vivendo uma crise financeira enorme, uma crise de fome, uma crise intelectual, uma crise sem precedentes, porque nós estamos assim mesmo, né? Nós merecemos isso, porque nós estamos fazendo tudo errado. Eu acredito que nós procuramos fazer errado, né, para ganhar o que é certo. Não, está errado, né? Então você imagina se Deus, todas as vezes que nós errássemos, né, Ele olhava para a gente e falava assim: oh, e aí, meu, que negócio é esse? Já falei tudo, eu vou ter que te falar. Sempre eu vou ter que te falar. Então, muito Ele cuidado. nos dá sinais. Muito cuidado. Ele chama a nossa atenção com muito carinho, né? É o amor. É muito sutil, né? A correção de que vem de Deus, ela é sutil, né? E na verdade nós temos que tomar cuidado com as nossas crianças, o jeito que a gente fala, né? Como nós estamos educando essas crianças para o mundo e não para nós, né? Isso tudo vai se refletir, né? Aí 5, 10 anos, 15, 20, 30, 35, 60 anos, e quando você precisar daquela criança que já vai estar adulta, ela não vai ter, né? Ela não vai ter, como é que é a palavra? Vergonha, orgulho? Não, ela não vai ter paciência. A paciência de cuidar de você, porque você foi chata a vida inteira. É assim, e não é só com a criança, né? A criança está vendo que o pai e a mãe não tem paciência na rua, no trânsito, não tem paciência nas lojas que entra, não tem paciência com seus funcionários, não tem paciência com amigo, com família. Assim você acha que a criança vai virar o quê? Né? Nós não temos paciência conosco. Com a gente mesmo, é? Tá? Conosco. Tem algumas mensagens que eu tenho que ler, né? A gente pede para o povo escrever, tem que ler o que o povo escreve. A Mazezinha, ela escreveu assim: ó, o perdão não é uma questão de número, mas de atitude. Devemos perdoar quantas vezes forem necessárias. E não é essa assim, ó, porque se fosse assim, né, Mazezinha, Deus não tinha, já acabou o tempo de perdoar a gente, porque a gente erra
do começo ao fim. Então, ele perdoa. Por quem sou eu para dizer, não, olha, Wendel, é só 10 vezes. Ele não teria voltado, né? Não, Wendel, para você só 10 vezes, tá? Passou disso, não perdoa mais. Não pode ser desse jeito, né? E o perdão acontece por etapas, é um processo. Não é simplesmente você apertar o botão, ponto, perdoei. O ódio, o rancor, o ressentimento, todo sentimento negativo, né? É um lixo que a gente traz. E a gente precisa jogar isso fora, né? Olha, eu não sabia disso, mas a Zezinha colocou aqui. Por isso que a palavra perdão aparece na Bíblia cerca de 365 vezes. Exato. Viu, gente? Ou seja, tem que perdoar. Ela colocou, assim como o perdão, relacionamento, todas as leituras vêm falando, né? Ela colocou assim, ó, Senhor, concede-nos um coração aberto à Tua graça e ensina-nos a perdoar a quem ainda não amamos com verdadeiro amor fraterno. A Luiz colocou, a correção deve ser feita à luz da palavra, porque ela é a única e verdadeira. A Genésia colocou, o perdão é um exercício que devemos praticar rotineiramente. É isso mesmo. E a Mazezinha também completa dizendo, a reconciliação e o perdão são dons que o Senhor nos concede, de modo que nos tornamos capazes de perdoar aos outros e a nós mesmos. Ó, o povo tá escrevendo bastante. Essa palavra, o Luiz completou, essa palavra era dada a nível catequético, a uma comunidade primitiva, onde os irmãos se submeteram à palavra e aceitaram a correção fraterna. Tentar fazer essa correção a alguém que não se submeteu à caminhada é mais difícil ainda. É porque, né, Jesus ele pedia isso, né? Que um fosse ajudando o outro na caminhada. E quando tivesse o erro, apontasse esse erro não como julgamento, mas para crescimento do outro, né? A Cida colocou assim, como vamos pedir perdão a Deus se não somos capazes de perdoar? Exatamente. Né? Que perdão é esse que você E não só pede? Perdão, né? A gente pede para Deus tudo o tempo todo. E esquece de agradecer. Exato. A Cris Manuela colocou, como é bom perdoar. Se as pessoas soubessem o quão maravilhoso é para aquela que dá o perdão, quão leve nos tornamos quando damos o perdão, as pessoas perdoariam muito mais. E perdoar é divino. Exato. A Edna falou, perdoar não é fácil, mas quando queremos, então pedimos para Jesus nos ajudar. Então conseguimos. Comigo sempre foi assim. Precisa ser assim, né? O tempo todo. É a única forma da gente conseguir pedir perdão também, acabar com os nossos egos, nossos orgulhos e ter coragem, né? De começar de novo. Eu leio mais uma aqui que você leu da Cida, a Natália. Ela colocou, antes do perdão, precisamos aprender a ouvir e a falar. Pois aí só mudamos e perdoamos quando existe o diálogo. A gente falou isso, né? Você comentou. Sim. Que se a gente não conversar, a gente não vai saber se o outro está magoado com a gente ou não, né? O que fez com que o outro agisse dessa maneira? Não é simplesmente chegar e apontar o dedo, né? Ele fez isso, ele fez aquilo, fazer julgamentos, né? A pergunta deveria ser assim: eu fiz algo que te fez levar a isso? Eu errei com você? Porque a gente fala, ele errou, coitadinho de mim. A gente se põe no lugar de vítima. Exato, sempre. Mas assim, o que eu te fiz para você agir assim? Eu cometi algum erro que eu não percebi, porque a gente não percebe. Não, é aquilo que eu falei, a gente se reveste de uma couraça que não existe, né? Se põe como vítima e não vê o lugar do outro, não se coloca no lugar do outro, na situação empática, né? De estar no lugar do outro, né? Por que ele agiu daquela maneira? Será que eu fiz alguma coisa errada? Não, eu não fiz nada de errado, mas eu vou conversar com ele. Vou descobrir, né? Vou descobrir, vou me esclarecer, né? Como você falou, eu fiz alguma coisa errada para você? Não, você não me fez nada. Tá, então, mas por que você agiu? Me magoou. Agora, se fosse sempre assim, gente, nossa, não existiria guerra. Não, e não existiria divórcio. Sim. Não, porque o marido e a mulher, eles iam conversar antes de começar uma crise.
que foi causada pelos dois, não foi por um só. Sim, um só não briga. Não, entendeu? Então, olha para você ver que o diálogo, né? Que foi a Natália que colocou, né? Isso. Exatamente, Natália. Se tudo a gente resolvesse antes de começar o problema, né? Não existiria guerra, né, Miriam, como você falou? Não existiria nenhum... A gente conseguiria caminhar. Eu falo que se a gente seguisse os caminhos, o manual de instrução, olha, a gente estaria em um mundo bem diferente, não é? A guerra por causa de relacionamento é uma coisa, né? Agora, pelo poder, pela ganância é outra, né? E às vezes a gente cria uma guerra interna, né? Ou dentro da nossa casa, por conta de uma palavra maldita, né? Não é uma palavra, digamos, é uma palavra que não caberia no momento, né? Pelo orgulho, pelo ímpeto. E até a maneira da gente chamar a atenção do outro precisa ser de maneira carinhosa, amorosa, né? Porque muito, até que eu li aqui, ó, a Cássia, ela escreveu: infelizmente os pais têm tanto medo de traumatizar os filhos, que acha que se admitir erro vai fracassar como pai. Eles querem ser herói dos filhos a qualquer custo. Pedir perdão é um exercício difícil demais, mas necessário. Porque é exatamente isso, né? Primeiro a gente tem que tomar cuidado com o que fala, porque a palavra quando a palavra sai, não volta mais. Então, que possamos proferir palavras de bênção, né? Às vezes até na hora de corrigir, o filho está lá com dificuldade na lição, você é professora, sabe disso, e fala: pô, você é burro, não sabe as coisas direito, já te falei. Em vez de falar: olha, você é capaz, tenha foco, tenha mais foco só. Eu acho que é isso que está faltando na sua vida. Então, você está corrigindo do mesmo jeito. A gente, né, age no impulso. Exato. Né? Quando você percebe, você já falou, não devia ter falado. Mas aí é a hora, aí é o não segredinho. Não deveria ter falado. Então, mas aí é o segredo. Você já sentiu que não deveria. Fala: filho, eu acho que eu exagerei. Mas, né? O que acontece com a gente? Eu não deveria ter falado, mas você não volta atrás. Olha, eu sempre comento com o Wendel. Eu tenho uma filha na adolescência. E quando eu percebo que alguma coisa vai me fazer afastar dela, eu já corro e sento com ela. Vamos resolver. Eu fiz alguma coisa. Gente, não é fácil, porque eu sou a mãe e eu preciso ensinar ela. Mas não tem outro caminho, porque se eu fizer esse muro crescer, Miriam, eu não recupero mais minha filha. Então, para não perder, o mundo vai corromper. Exato. Eu quero os meus filhos perto de Deus. Nem é que eu tenha que, para muita gente, significa humilhação isso, né? Mas nem que eu precise sim me humilhar e reconhecer meus erros e falar: filha, me desculpa, não queria agir dessa forma. Sabe por quê? Porque aí sim, quando ela errar comigo ou errar com qualquer pessoa na vida dela, ela precisa parar, pensar, falar: eu acho que eu pisei na bola. Né? Não é fácil, viu? Você chegar e bater na porta e falar: não, eu só vou sair daqui quando a gente se acertar. Eu não saio, viu, gente, do quarto. Enquanto eu não me acerto com ela. E o erro da gente é querer que o outro seja aquilo que você é ou pense aquilo que você está Espelha, pensando. Né? Não, ele tem que aceitar o que eu estou falando. A sua verdade não é absoluta, você não sabe tudo. Né? A gente aprende no dia a dia e a gente tem que estar disposta a aceitar o outro, a aceitar a opinião do outro. Tem que ter a humildade de reconhecer isso e respeito pela opinião do outro também. Quantas vezes Jesus se humilhou perante nós, né, em favor de nós, né? O Calvário, ele não foi do nada, né? Não foi para nada. Jesus sofreu tudo o que sofreu, sabendo que ia sofrer, escolheu sofrer, passar por tudo aquilo, só para mostrar para a gente que realmente nós não somos nada, e que se é para assim nos colocarmos numa posição de humilhação, assim como Ele o fez, tudo isso para quê? Para demonstrar para a gente que nós não somos daqui, nós não somos deste mundo,
né? E que se Ele se humilhou, né, perante nós, se Deus permitiu tudo isso que aconteceu com Jesus, né, foi para nos mostrar algo. Aí entramos na parte mais prática, né? Mas como eu consigo perdoar? Como eu vou perdoar aquela pessoa que me deve? Aquela pessoa que me traiu, aquela pessoa que me fez tanto mal, aquela pessoa, né, que desde o meu ventre me rejeitou, como? Quais as ferramentas nós temos? A minha mãe, ela dizia o seguinte, e o padre sempre comenta isso, né? Tudo a gente consegue pela força da oração. É a conexão com Jesus, é a conexão com Deus, né? Então tudo a gente se consegue com a força da oração. É fé, muita fé. É muito exercício, né, de oração, né? E você vai percebendo, né, que você está conseguindo perdoar. A gente já falou isso, né? Mas a partir do momento que você vê aquela pessoa, encontra com aquela pessoa na rua, né, que um tempo atrás você queria esmagar o pescoço dela, né? O perdão já acontece a partir do momento que você enxerga aquela pessoa e está tudo bem. Você não sente mais nada. Talvez cada um tem um processo, mas, né, talvez o seu processo de perdão parou por aí, tá? Não quer dizer que sempre, né, sempre vai dar tudo certo, de você conseguir chegar na pessoa, a pessoa conseguir chegar em você, ter aquela relação, né? Nós estamos falando de irmãos, né? Ter aquela relação de irmãos, tal. Nem sempre nós vamos conseguir isso, mas, né, a partir do momento que você olha para a pessoa que está vindo na sua direção, você não sente mais nada, você está em paz, né? Isso quer dizer que o seu coração já está sendo purificado, curado, e damos glória a Deus por isso, né? Nós somos limitados, né? Só Jesus era ilimitado, né? Só Jesus conseguiu sofrer tudo que sofreu e ainda perdoar todos nós, né? Que o machucamos, que humilhamos, que flagelamos, né? Talvez nós não vamos conseguir, nem todos vão conseguir, alguns vão conseguir com a graça, receber essa graça, né? Nem todos, mas alguns vão conseguir sim. Mas a partir do momento que você fita o seu olho para aquela direção que está vindo a pessoa, e você não sente mais aquele ódio, mas aquele rancor, esse é um sinal de que já aqui em terra você já recebeu a graça do perdão, e você vai trabalhando isso, né? E você precisa escolher, né? Você quer continuar sofrendo com essa dor interna ou quer a libertação? Libera a gente que E justamente, dona Miriam, quando você perdoa, aquela pessoa passa por você e você deixa ela seguir o caminho dela. Sim, e você está no seu. E você abençoa o caminho dela. Profere bênção, né? Profere bênção para aquele caminho daquela pessoa. Isso pode acontecer com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com a sua esposa. E nem sempre o caminho vai chegar em você de novo, né? Às vezes os caminhos se afastam, né? Mas você liberta a pessoa, e se liberta. Você libera ela, né? Eu sempre creio que uma pessoa no leito de morte, a família está lutando para manter aquela pessoa viva, né? Leva para o médico, faz cirurgia, faz isso, faz aquilo, chama o padre, não sei o quê, né? Mas na verdade aquela pessoa quer mesmo ser liberta. Então muitas vezes a família atrapalha nesse processo de subida, né? Nesse processo de morte e ressurreição, né? Porque nós queremos tudo para a gente. Eu já vi muitos casos de pessoas no leito de morte o egoísmo, que só né? foi embora quando ela resolveu aquele assunto inacabado, viu? É o egoísmo, tá esperando alguém da família chegar
E muitas vezes Justamente. aquela pessoa que teve um relacionamento turbulento, e quando aquela pessoa chega, a pessoa consegue ir embora em paz. Não vamos deixar para acontecer isso lá no leito. É aquilo, Vamos é a sua trabalhar escolha, isso. né? Vamos Qual é a trabalhar escolha? isso hoje, né? Qual é a sua escolha hoje, né? Vamos liberar essa pessoa, né? Vamos liberar Deixa as o caminho pessoas. dela O livre, caminho né? dela livre. E o nosso também, né? Com certeza. Às vezes a graça ainda não chegou, falta um tris. É por causa do que está aqui dentro, ó. Joga o lixo fora. O padre Fábio de Mello sempre fala isso. Libera o lixo que está dentro de você, que nem é seu, né? São mágoas que não é sua, que colocaram aí dentro. Joga fora. Deixa que o caminho do outro vá em paz, O né? perdão é seu. É. Você tem o poder de dar o perdão, Sim. tá? É seu, você pode dizer isso, mas diga de coração. Deixa isso acontecer naturalmente, de coração. Seja qual for a situação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é: eu quero me libertar. Né? É uma construção diária, minuto a minuto. No começo a gente remói toda aquela situação, né? Como dizem, né, por aí, nós não temos sangue de barata, Sim. né? Mas você vai remoendo e depois cai a ficha. Mas sabe uma coisa aqui, você falando, né, não tem sangue de barata, e pegando um gancho aqui no que a Edna está falando, a Edna escreveu que ela acha que a gente até perdoa, mas nunca será a mesma coisa, né? Eu acho que se a gente, primeiro, para o sangue de barata, parar sempre para pensar primeiro antes de agir, eu acho que fica um pouco mais fácil. Eu sei que, quer dizer, não é fácil, porque a tendência do ser humano, a nossa tendência é estourar. É meio que para sobrevivência, né? A gente explode. Mas se a gente para um pouquinho, né? E tenta se colocar no lugar do outro, bem, e se fosse comigo? Se o outro agisse assim comigo? E se ele gritasse comigo? E se ele me ofendesse dessa forma? No Se impulso, a situação fosse ao contrário. Exato. Então, eu dou um tempo para minha mente, né? Parar e falar, não, peraí, se eu não quero que ele faça comigo, por que eu vou fazer? É um processo, né? Não é uma coisa simples de acontecer. Eu acho que é no dia a dia. E é possível, Edna, sim, claro, existem situações e situações. Mas se o teu amor é maior do que toda a mágoa e rancor que você guardou daquela pessoa, eu acho que é possível construir uma nova história. Não recomeçar, dar continuidade ao que você viveu com aquela pessoa. Eu acho que não. Isso não. Mas é possível você tentar começar de novo. Né? Vamos começar tudo do zero? Eu sou a Daniele, você é a Miriam. Vamos construir a nossa história de novo? Na realidade, nós não sabemos nada, né? Nós nascemos, crescemos, estamos vivendo, e o dia a dia está nos ensinando coisas diferentes. Vou dizer que nunca mais vai ser igual. Né? Eu acho que, né? O nunca não existe. Vamos nós deixar estamos aprendendo a ser um pouco mais humanos. Isso. Então vamos deixar o tempo, né? O tempo curar. Deus vai curando. A oração, ela é o ponto crucial para que a gente consiga nós vencer. não somos perfeitos, não temos a perfeição, né? Não agradamos a todos, porque nem Cristo agradou a todos, né? É um aprendizado diário. Erramos todos os dias, por mais que se fala, eu tenho, o que eu fale, né? Eu tenho que perdoar o outro, eu tenho que aceitar o outro. Eu também conheço as minhas limitações e preciso lidar com elas. Eu preciso trabalhar essas limitações. Por que eu sou assim? Então eu tenho que começar por nós, né? Por mim, para poder trabalhar o outro. É o primeiro poder, passo, né? Sim, né? Eu tenho que me mudar para tentar ajudar o outro. Pessoal, não é nem mudar o outro. A gente tem que mudar tudo, não. Muda você, que a sua volta vai ficar melhor. Não é que você vai mudar o outro, não. Não, você não vai mudar. Você vai ver de outra forma. Então aí você vai conseguir viver melhor com todo mundo. Com né? certeza. É isso aí. É isso aí. Nossa, gente, já deu horário. Já? Foi rápido. É isso aí. Quando ele fala é isso aí,
Eu olho no relógio, né? Porque isso aí já são 6h10. Daqui a pouquinho tem missa, né? Para quem vai participar hoje, né? A gente precisa liberar o pessoal, né? Só para fechar, né? Nós temos que tentar viver uma vida equilibrada, né? Nem tanto o céu, nem tanto o inferno, né? Se nós conseguíssemos nos manter equilibrados, muitas coisas não aconteceriam e muitas coisas aconteceriam, né? O que faz algo acontecer mais ou menos é o desequilíbrio que nós vivemos. Nós temos a nossa vida, né? E nós temos que saber, isso eu já falei na quinta-feira de novo, da mesma forma que você pega a bola e chuta contra a parede, com a mesma força que você chuta, a bola rebate na parede e bate em você de novo. E isso é uma dura realidade, mas infelizmente é só assim que a gente aprende. É o reflexo. Não vamos jogar bolas, vamos jogar flores. Justamente. Amor, gente, é o que nós precisamos para esse mundo, né? É o que Deus faz conosco, né? Nós ainda temos um longo caminho a percorrer de aprendizado, né? Que a gente possa, a partir de hoje, né? No dia de hoje já começar essa experiência. Eu posso ler mais só umas 2 observações aqui, reflexão? Eu sei que o povo hoje está falando, gente, que delícia, viu vocês falar com a gente, tá? É muito bom isso, né? Então eu vou ler. Ó, a Ana Lúcia, ela colocou: estamos sempre em construção, devemos pedir para Deus para nos ajudar. E a Maria José colocou: perdoar é um ato de amor, só perdoa quem realmente sabe amar, e amar de verdade é muito difícil para nós mortais, Precisamos saber perdoar por inteiro e por completo. Lembrar sempre que o que é bom para nós é bom para o próximo. Gostei muito da sua fala, Miriam. Muita gente te mandando um beijo, tá? Você tá vendo aí, né? Obrigada, pessoal. A Thaís falou que as reflexões foram maravilhosas. Dona Miriam bombou hoje aqui na live. Bombou na live. A Edna diz que estou desligando porque estou indo à missa. Reze por nós, viu, Edna? Exato. Porque a gente está precisando de oração. Todo mundo aprender a perdoar. Eu acho que o restante está mandando beijo para você, viu? A Irides falou: Deus conhece nossos corações e a Ele pedimos que nos ajude. Amei essa conversa, Deus abençoe. Abençoe todos vocês. Essa conversa Amém. Só existiu, né? Porque a Miriam está aqui com a gente, Imagina, graças a Deus. O e vocês ficaram ligadinhos com a gente, compartilharam, refletiram. E isso é crescer em comunidade. Com isso certeza. É crescer como irmãos, né? Amar. Então é isso, gente. Esse é o segredo. Muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe. Eu que agradeço. A casa é sua, está aberta para o dia que você quiser voltar, viu? Eu agradeço. Contem comigo. Obrigado, meu irmão. De Muito novo. obrigado. Fiquem com Deus. Amanhã, missa às 9, 11. Não, 7, 9, 11 e 19. Lá na Matriz. E aqui com a gente na comunidade de Santa Teresa d'Ávila às 10 horas da manhã, tá? Fiquem com Deus. Obrigado pelo dia de hoje. Quer falar alguma coisa, Miriam? Um abraço a todos os meus irmãos, a Irides, o Vicente e o Norberto, são os irmãos de sangue, né? A minha irmã de coração, a minha cunhada, a Kátia, e a minha irmã também de coração, a Irene. A gente tem vários irmãos de coração. Tem, muitos, né? E um abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Amém. Quero aprender com Jesus. Quero seguir os passos de Jesus. Ele é o amor e eu quero ser também. Ele ensinou que tudo é nada sem amar.
família de Deus, vamos viver o amor. Deus é amor. Quero